Deixa eu ouvir aqui os atletas que participaram desta festa, né? São cumprimentados ali pelo Jorge Correia da Conceição, o Joca, o Neto tá aqui também, né? Para conversar e para falar desse momento. Antes eu ouvi aqui o Rubens Cardoso. Tudo bem, Rubens? Primeiro prazer em te ver, né? Pois é, cara, prazer é tudo nosso, né? De reencontrar, principalmente esse gramado que a gente tanto jogou, né? Tanto atuou. Foi o início de tudo também, acho que é uma forma de a gente poder reviver e agradecer a todos que se envolveram para que a gente pudesse ter êxito na nossa carreira. Então começou, o início foi tudo aqui, então esse carinho todo da torcida também a gente é muito grato. A gente que é meio saudosista, né? Vê alguns toques de bola diferentes. O futebol tá precisando um pouco disso também, né, Rubens? Olha, é difícil a gente falar porque a gente já parou de jogar, né? Eu tenho certeza de que o futebol ele ficou muito estudado, muito mecanicamente, né? Então, acho que o futebol brasileiro, talvez, aí, com a era Tite, né? Acho que vai voltar à essência de ter a ousadia, de ter a personalidade, de criar. Então, essa base de criação, eu acho que, de repente, agora, daqui pra frente, a gente consiga aí resgatar o nosso futebol. Valeu, prazer te ver, Rubens. Obrigado. Deixa eu ouvir aqui também o Neto, que tá chegando aqui. Neto, tem que te ouvir, não tem jeito, né? Aliás, tá aqui sendo cumprimentado. Parabéns, inclusive, para você ter participado, né? Dessa festa que é muito grande, em comemoração aos 106 anos. O Bolis, que está na cabine, falou assim, o Neto está emocionado, e eu estou vendo que você está chorando. Não é fácil, né, Neto? Primeiro abraço a todo mundo, porque as coisas que eu tenho na minha vida, materialmente falando, vieram tudo do Guarani, cara. Eu lembro do Tinão, eu lembro do Zé Bundão, eu lembro do seu Gardelli, lembro do seu Hermínio, do Cláudio, lembro de tanta gente que foi importante, da Marisa, do Italiano, das pessoas que proporcionaram que eu, um molequinho de 11 anos, pudesse morar aqui 8 anos, 10 anos debaixo da arquibancada. Aí a torcida ainda ter o reconhecimento por mim. Eu estou com a minha esposa grávida aí, o meu filho, minha filha Luísa, meu filho Gustavo. Há muito tempo que eu não fico tão feliz, mas eu estou muito feliz. Eu queria desejar a vocês todos que estão ouvindo a Rádio Bandeirantes, o Batista, que é um monstro aqui em Campinas, os maiores que tem, que eu gostaria de passar essa minha felicidade, o meu choro em Nossa Senhora Aparecida para todos vocês. Que vocês possam ter o que eu tive na vida, que é um prato de comida, que é poder dar para os meus filhos a escola. E o Guarani deu tudo isso para mim, cara. Porque eu não posso somar um clube como esse. Tô feliz. Eu sou meio que suspeito para falar e me emociono junto com você. E eu não sei se você vai se lembrar, quando naquela época em São Paulo, começando, né? Você se lembra disso? Tinham os repórteres Márcio Bernardes, Carmona, Ligeiro, Henrique Guilherme. E você me tratava como um deles. Então, de público, eu venho agradecer isso também para você, viu, Neto? Imagina. Eu quero agradecer a Rádio Bandeirantes. Eu trabalho há 15 anos na Bandeirantes. Eu sei o esforço que é para você fazer jogos. Desejo para os torcedores que estão me ouvindo agora que venham aqui para o Brinco de Ouro. O Guarani está com 6 pontos. Pega a equipe da Portuguesa aqui com 23. E você que continue, porque quando você pega um microfone como esse, você não sabe o canhão que ele é e o que ele representa. Hoje eu sei de tudo isso. E eu sei que eu faço parte de uma história tão bonita do Brinco de Ouro da Princesa, 2 de abril de 1911, e que o maior jogador, infelizmente, não pode estar aqui, que é o Careca, mas os maiores são todos nós. Em conjunto, sempre Guarani. Valeu, Neto. Obrigado, viu? Neto tá aqui. O Neto me proporcionou muito tempo atrás uma alegria muito grande e eu faço novamente, por isso tive a oportunidade de cumprimentá-lo, para você ver a emoção que está nesse momento aqui no Brinco, viu, Edu?